Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Hoje tem jogo do Santos, se tem jogo do Santos tem pré-jogo dos meninos de fora da vila, ao menos quase sempre. Hoje tem clássico, então já muita tensão, já muito nervosismo desde de manhã, porque hoje tem Santos e Corinthians, um clássico que ganha muita importância por este momento em que o Santos e o rival estão vivendo. Acho que existe muita ansiedade por parte dos dois times, das duas torcidas, e da nossa parte para manter esse bom momento e, quem sabe, dar essa empurradinha aí no rival para baixo, mas não acredito em um jogo fácil e tenho vários receios com relação ao que pode acontecer na partida. Mas então falemos de Santos e Corinthians hoje na Vila Belmiro, 19h30 do horário de Brasília. Antes, peço sempre, se inscreve no canal. Se você não for inscrito, deixe seu like, compartilha e diga o seu palpite para este Santos que entra em campo bem. Entra em campo na primeira colocação geral do Campeonato Paulista com 12 pontos em 5 jogos. Verdade que São Paulo e Palmeiras estão abaixo, mas com um jogo a menos. Podem alcançar o Santos caso vençam. E vai enfrentar um rival que se encontra na zona do rebaixamento do Campeonato Paulista. Está em 15º com 3 pontos em 5 jogos. 1 ponto atrás da Portuguesa. E nós torcemos e muito para que ele siga com estes 3 pontos ao final do dia de hoje. Um Santos que vem com alguns desfalques. Hoje já não tinha mais, mas no momento da contusão, torcíamos para que pelo menos o Juliano estivesse já disponível, não vai estar, segue fora, mas o Santos terá outros ex-jogadores do Corinthians para, quem sabe, fazer valer a lei do ex, porque do lado deles tem o Yuri Alberto e eu tenho um temor terrível de que o Yuri Alberto vai... Bom, ele pelo menos marcou gol no último jogo, então tomara que tenha gastado aí o seu gol do mês na partida contra o Novo Horizontino. Santos que deve ir a campo com João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim. E aí a dúvida, o Felipe Jonathan saiu meio machucado no último jogo, mas o Kevson que entrou em menos de 5 minutos já tomou uma pancada e também saiu, ligamento cruzado anterior, então não joga mais este ano. E quem entrou foi o Rainer, que entrou bem. Então fica a dúvida se o Felipe Jonathan será o titular, eu imagino que sim, mas acho que não o jogo inteiro, mas vai ser meio no sacrifício. Mas existe a possibilidade também do Rainer ser o titular e, ao contrário das outras vezes, ou diferente dos outros jogos, o Carille tem mantido o mistério. Acho que até por essa questão de não conseguir montar o time com muita convicção, assim. João Schmidt e Pituca fazem a dupla de volantes, Otero e Caçares mais à frente, e Guilherme, que finalmente desencantou no jogo passado, com possivelmente o William Bigode. O Furt vai ser poupado, parece que ele está com algum problema no adutor. Existe a possibilidade do Morelos também ser o titular. Acho que poderia ser o Morelos para o Bigode entrar no final da partida, talvez com os adversários mais cansados. Mas acho que o mais provável é que o Bigode seja titular, até porque é um jogador que tem mais experiência, tem mais contato aí com o Carille. Vamos ver o que acontece. Ficam essas dúvidas então, Felipe Jonathan ou Rainer, William Bigode ou Morelos. E aí nós temos, se temos Yuri Alberto no lado adversário, temos Gil, Otero, Caçares e William Bigode como ex-jogadores do Corinthians para fazer valer a lei do ex. Eu imagino, assim, eu tô vendo que vai ter algum gol do Yuri Alberto, então tomara que o Gil também faça e que cada um dos nossos ex-jogadores faça um gol aí dos ex-jogadores do rival, né? Cada um dos nossos ex-jogadores que são ex-jogadores do rival façam um gol para garantir essa vitória do Santos, que seria excelente. O Santos com a vitória poderia ir a 15 pontos, abrir mais distância ainda para o segundo colocado do grupo, já que é o referente da classificação. Nesse momento, lembrando, dentro do grupo do Santos, o Santos está em tem 12 pontos,
e o segundo colocado tem apenas 4. O grupo do Santos com poucos pontos, né? É o grupo A. O Ituano tem 4 pontos, a Portuguesa tem 3, mas um jogo a menos, e o Santo André é o pior time do campeonato com 2 pontos. Então, os outros 3 times do grupo do Santos próximos aí da zona do rebaixamento. Na questão da arbitragem, inclusive, né, só para comentar que o Corinthians aí tem rumores fortes para anunciar o Antônio Oliveira. Acho que eles vão dar um tiro no pé, não é um treinador que eu gostaria que o Santos contratasse, por exemplo. Isso pouco me importa, porque esse é o futuro deles. Mas hoje eles possivelmente terão o Thiago Kozlowski, que quem aqui é do Paraná conhece um pouco melhor, porque foi o treinador do Coxa no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Me preocupa um pouco porque o começo dele foi bom no Coxa. Ele acho que ganhou. O Curitiba passou muito tempo sem ganhar nenhum jogo, e se eu não me engano, ele. Acho que o Coxa ficou muito tempo sem ganhar nenhum jogo. E aí, se eu não me engano, ele assumiu no final já, mas ainda no primeiro turno. E venceu Goiás e América Mineiro, empatou com o Cruzeiro e ganhou do Fluminense. Foi uma sequência boa dele de começo. Mas aí, enfim, 8 derrotas seguidas e o Coritiba voltou ao normal. Mas começou um trabalho bom aí no Corinthians. Eu sempre fico receoso com aquela coisa, né, de muda treinador, dá uma animada nos jogadores, querem mostrar serviço. Eu espero que isso não aconteça hoje. Lembrando até, né, eu no último jogo, no último pós-jogo, eu falei assim, Mano Menezes, talvez os jogadores estejam naquele clima meio ruim, né? Lembrava um pouco aquele clássico do Santos e Corinthians, com o Carille à frente do Santos, mas que o Santos conseguiu vencer o Corinthians do Silvinho. Esse ano foi diferente, eles mudaram o treinador antes do clássico. Se servir de referência, o Santos fez isso também com o Carille em 2022 e deu muito errado. Colocou o Marcelo Fernandes para treinar o time lá e tomou-lhe 3-0 do São Paulo. Meio prejudicado pela arbitragem, mas de qualquer forma jogando muito mal. Se isso acontecer, seria excelente, né? Eles trocarem de treinador e terem essa invertida. E falando em arbitragem, quem comanda o apito é Flávio Rodrigues de Souza, que, se também servir de alguma coisa, para os mais supersticiosos, foi o árbitro de Santos 2 Palmeiras 1 do ano passado na Arena Barueri. Então aí um clássico que o Santos conseguiu vencer fora de casa. Acho que é o último clássico que o Santos venceu, inclusive, né, dia 8 de outubro. Então, tomara que seja aí um sinal de boa sorte para o Santos. Por outro lado, o VAR será comandado por Vinícius Furlan, que comandou mais o VAR na Série B, na Série C, mas ele foi o árbitro do primeiro jogo entre Santos e Palmeiras na final de 2015, que o Santos vence o Campeonato Paulista, e fez uma arbitragem bem controversa, para dizer o mínimo. Um pênalti pro Palmeiras que ele não marcou, teve um outro pênalti polêmico que ele marcou pro Palmeiras, que se não me engano, o Vladimir ou pegou, ou o time deles perdeu o pênalti. Bom, enfim, perdeu o pênalti, mas chutou pra fora. Deu cartão vermelho pro jogador errado, então não sei se o VAR será muito de ajuda a todos, mas pelo menos o Flávio Rodrigues de Souza teve uma arbitragem que eu achei boa no último clássico do Santos contra o Palmeiras, até porque teve um lance lá que os palmeirenses ficaram reclamando, que no segundo gol, deu origem ao segundo gol, que poderia ter sido uma falta, e eu achei que não foi. Quer dizer que é um árbitro que segue o jogo, tomara que ele seja, como sempre, coerente, é isso que eu espero. Olá, cachorra Dory. Viram aí a participação da minha cachorra Dory, está aqui do lado. Mas, então, já aproveitando para ir terminando este pré-jogo, jogo de muita expectativa. Torcemos muito para que o Santos consiga aí vencer o rival. O próprio Carille já falou que seria uma vitória muito importante nesse clássico. Seria a primeira vitória no clássico desse grupo. Inclusive, o Santos não vai jogar muitos clássicos esse ano. Se conseguir chegar aí no mata-mata do Paulista, possivelmente terá mais algum, mas a princípio serão só esses 3 da primeira fase do Campeonato Paulista.
perdemos um. Seria muito importante que nós conseguíssemos vencer este, para dar moral, para elevar a moral da torcida, elevar a moral dos jogadores, porque os 3 pontos são muito importantes, para já conseguir 5 vitórias em 6 jogos, seria excelente, e poder seguir com mais confiança aí para o resto da competição do Campeonato Paulista. Lembrando que o Santos ainda tem uma sequência difícil de jogos no sentido de pouco tempo, né, de descanso. Depois de hoje já pega o Mirassol no domingo, aí depois quarta-feira tem outro clássico contra o São Paulo, depois o Novo Horizontino, e aí sim tem uma semana de descanso e aí começa a ter um período mais longo aí de descanso, uma semana de intervalo para os outros jogos. Mas até o clássico contra o São Paulo e depois o jogo contra o Novo Horizontino, que diga-se de passagem são adversários difíceis, o Santos terá aí pouco tempo de intervalo, pouco tempo de treinamento entre cada uma das partidas. Então hoje, 19h30 do horário de Brasília, popular 7h30 da noite, na Vila Belmiro, Santos e Corinthians, transmissão da HBO Max e do TNT Sports. Então, acho que é da TNT, né? Eu acho que TNT Sports, não sei se existe ainda. Mas enfim, TV fechada TNT, por aplicativo, por streaming, se você tiver, HBO Max serão os locais de transmissão da partida entre Santos e Corinthians. Torcemos muito para que o time mantenha essa estrutura, para que o Corinthians mantenha essa bagunça que ele está, a fragilidade defensiva que demonstrou contra o Novo Horizontino, principalmente, e que o Santos consiga aí vencer essa partida, vencer esse clássico. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram ao nosso vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e diga o seu palpite para a escalação e para o jogo de logo mais contra o Corinthians na Vila Belmiro. Obrigado a todos, pra cima deles, abraço!